Apesar de uma série de políticas públicas postas em prática, o número de homicídios no nosso país vem crescendo de forma significativa. No ano de 2014, foram quase 60 mil vítimas, na maioria jovens, negros, na faixa de 15 a 29 anos de idade. Para combater esse tipo de crime, é preciso saber onde, com quem aconteceu, como e por que ele ocorre. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acaba de publicar o Atlas da Violência 2016. Conosco, para conversar sobre esse importante documento, o Daniel Cerqueira, economista, técnico especialista em planejamento e pesquisa. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Quando o IPEA começou a publicar, desde quando ele vem publicando esse Atlas da Violência? Esse Atlas da Violência é um resultado de uma agenda de pesquisa que a gente já faz há 18 anos, né? Agora, o Atlas, ele é um acordo junto com outro órgão, com outra ONG chamada Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica algo parecido já há 9 anos. Bom, isso, eu presumo que ele venha sendo publicado para que seja dado um diagnóstico de onde ocorrem esses assassinatos, qual o perfil desses criminosos, talvez mais das vítimas, que dos criminosos vocês não conseguem coligir esses dados, não conseguem colher. E para que elabore um estudo no sentido de que política pública poderá ser empreendido, né? Pois são 558 mil micro-regiões no Brasil. 558 micro-regiões. São 5.570 municípios, certo. E a micro-região é um conjunto de municípios que tem algumas particularidades que são comuns a esses municípios. Vocês concentraram um foco da pesquisa, um viés, que foi analisar o número de homicídios nas cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. O que aconteceu de 2008 para cá em termos do número de assassinatos? Aconteceu o que já vinha acontecendo em menor intensidade, mas que já vinha acontecendo desde 1980, que é uma escalada brutal dos homicídios no Brasil. Nos anos 2000, houve uma diminuição, houve um menor aumento, né? Houve um aumento, mas não na magnitude como acontecia nas décadas anteriores, né? E um fato importante que a gente notou aí é que houve um crescimento dos homicídios, sobretudo para as cidades menores e cidades no interior dos estados, né? Ao passo que nas grandes cidades a tendência foi de estabilidade ou diminuição dos homicídios. Nesse estudo mais recente, vocês abordam uma evidência, quer dizer, citam que em São Paulo houve uma diminuição de cerca de 53% e no Rio de Janeiro de 36%. Esses dados são confiáveis porque, enfim, o que a gente vê na mídia, né, sobretudo nas reportagens de televisão, faz crer que São Paulo e Rio de Janeiro são cidades muito violentas, né? Isso, são confiáveis. A gente pegou dados do Ministério da Saúde. Há tempos atrás, inclusive, nós fizemos um trabalho mostrando que havia uma parcela de homicídios que não eram classificadas como homicídios, mas nós, a partir de um trabalho estatístico, nós recuperamos, então, determinadas mortes que eram computadas como mortes violentas com causa indeterminada, a partir do padrão de letalidade, analisando as características socioeconômicas da vítima, onde ela morreu, qual foi o instrumento do crime, a gente conseguiu recuperar alguns homicídios, de modo que o nosso dado hoje já aponta para mais de 65 mil homicídios no Brasil, ainda que os dados oficiais sejam algo em torno de 60 mil. Nossa, então um salto de 2005 a 2014 foram 59, quase 60 mil, já 5 mil a mais. A que você atribui isso? Existem vários fatores, né? A gente não chegou a essa situação trágica à toa. E só para a gente reforçar o grau da tragédia que a gente vive, o Brasil responde por mais de 10% dos homicídios no mundo, né? E não foi à toa que nós chegamos aí. Existem alguns fatores que explicam isso, porque você sabe, o crime é um fenômeno complexo e multidimensional. Mas se nós fôssemos resumir e pegar os principais personagens dentro dessa equação do aumento da criminalidade, um primeiro deles exatamente tem a ver com a falta de comprometimento com boas políticas públicas, né, que aqui no Brasil, de modo geral, são feitas na base da retórica e do achismo. Então, em outros países desenvolvidos, como é que se faz políticas públicas? Você analisa as evidências empíricas
e você vai fazer programas, avaliar se os programas deram certo ou não. Aqui não existe isso. Aqui, na base da retórica, os políticos e autoridades lançam programas e... Não dão, se a oposição, por exemplo, ganha o poder no próximo pleito, já sepulta tudo, não há uma continuidade nos... Esse é um outro ponto, a descontinuidade política, que é uma calamidade por força exatamente desse incentivo que os políticos têm para descontinuar as marcas do seu antecessor. Esse é um ponto. Você me disse algo que chamou atenção. Por que vocês não foram buscar dados? Vocês foram certamente no SUS, no sistema de saúde, analisar os atestados de óbito, né? Sim. E por que vocês não foram à polícia? Exatamente, porque a gente não confia nos dados da polícia no Brasil. E não confia não é no sentido de que estão fraudando os dados. Não confia porque não há uma metodologia clara, não há transparência nos dados. E quando a gente procura analisar o Brasil, as diferentes unidades federativas, as classificações elas diferem. Então, o que é homicídio no Estado pode não ser em outro Estado. Como não há transparência dessas informações, não há como a gente fazer uma análise fidedigna. Por isso, a base de dados mais conceituada e que se confia mais no Brasil são esses dados do Ministério da Saúde. Esse Fórum de Segurança, que também é integrado pelo IPEA, do qual vocês fazem parte, profissionais de várias áreas fazem parte, não é isso? Sem dúvida, há 10 anos atrás, vários pesquisadores, policiais, autoridades, secretários sentiram a necessidade de haver um maior diálogo, né, da academia dialogar com policiais, dialogar com autoridades, mas não havia um espaço para que onde isso pudesse ocorrer. O Fórum foi exatamente uma ONG que é organizada sob uma forma de rede. Então, a gente tem várias publicações por ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem várias publicações por ano, tem encontros, a gente tem grupos de discussão, onde vários assuntos correlatos à segurança pública é colocado em pauta. Quando vocês juntam todos esses dados e chegam a uma conclusão sobre uma proposta do que fazer, junto às autoridades, junto ao governo, junto aqui ao Congresso, uma proposta de leis, o que vocês fazem, então? Basicamente, a gente acredita que existem alguns elementos que apontam no caminho da efetividade das políticas públicas de segurança. Caminhos esses que, inclusive, foram utilizados nas boas experiências internacionais e mesmo nacionais. E que caminhos são esses? Em primeiro lugar, tem que haver o comprometimento do político principal, seja ele presidente da República, governador, prefeito. Sem essa liderança política à frente do tema segurança pública, tudo mais está comprometido. Mas, de qualquer forma, eu acho que é preciso deixar claro que o trabalho de vocês é apartidário. Vocês não estão querendo elogiar partido A ou B, ou criticar partido X ou Y. Mesmo porque nós temos membros de todas que são simpáticos de vários partidos, né, várias posições ideológicas, e o nosso negócio lá é discutir o que funciona, o que não funciona. E claro que, como as pessoas, cada um tem o seu viés ideológico, são discussões muitas vezes tensas, né? Mas tem essa questão que nos une, que é dizer o seguinte, o que funciona e o que não funciona. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, do comprometimento. O segundo ponto é exatamente da gente passar a fazer políticas, não na base do achismo, mas com base em evidências empíricas e depois monitorar as ações e avaliá-las, saber o que funciona e o que não funciona, descontinuar o que não funciona e continuar aquilo que funciona, para dar um uso mais racional dos recursos públicos. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que me parece central aí dentro dessa equação de crimes é que houve, a meu ver, uma grande miopia das elites no Brasil, né? As elites elas se preocuparam em manter determinados status quo e, por exemplo, na área de educação, por exemplo, relegou as populações das periferias, os jovens negros, uma educação de baixíssima qualidade. Então, por exemplo, nos anos 70, quais foram as políticas? Foram para subsidiar o capital, as máquinas, as empresas, as indústrias. E o ser humano, que é a principal riqueza das nações, foi relegado ao segundo plano. Então, o que nós temos hoje é uma massa enorme de jovens, né, jovens sem expectativas, sem aspirações, relegadas a uma vida de pobreza, né? Então, esse é um ponto. Não houve um investimento adequado em educação. E um quarto ponto que eu citaria
é que, em função de crises econômicas que nós tivemos no começo da década de 80, com o aumento do crime que sucedeu àquele momento de crise, o que aconteceu? As pessoas viram que o sistema de segurança pública estava falido, não funcionava, e cada um procurou resolver a situação da sua forma, como? Contratando serviço de segurança privada e se armando. Então, nós tivemos um Criando período... nichos, né? Não, e tivemos um período enorme de uma verdadeira corrida armamentista no Brasil. Então, o descontrole e a proliferação de armas de fogo também é um dos grandes elementos que causaram esse aumento estupendo dos homicídios no Brasil durante 3 décadas. Bom, educação e segurança pública você apontou como os 2 pilares básicos dessa falência do Estado. Mas eu queria que você analisasse o que aconteceu, até se houve uma participação de vocês nessa experiência das UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, que se instalaram lá naquelas comunidades que antigamente se chamavam de favelas e, pelo menos durante algum tempo, conseguiram um certo sucesso. Certo. Mas agora parece que já há problemas também. Sem dúvida. Nós não participamos de fora como pesquisadores, mas não diretamente dessa experiência. A experiência das UPPs foi uma experiência em que primeiro aconteceram os fatos e depois se pensou em traçar uma política pública a partir dos fatos que se impuseram. Então, como é que começou a UPP? Começou uma primeira evidência lá, jornalistas sofrendo tortura. Houve também morte no Morro Pequeno, lá, Dona Marta, lá no Rio, e a polícia, diferente das outras vezes que atuava, que era entrar atirando, matando, na base da truculência e depois saía. Aí os narcotraficantes se instalavam lá de novo, aí, lá em seguida eles entravam de novo e saíam, o que obviamente é uma grande irracionalidade, não é? O que a UPP fez? A UPP fez algo diferente para aquela experiência do Rio, que era entrar e ficar, manter os policiais ali. Na medida que colocou a bandeirinha do Estado ali. Colocou a bandeirinha do Estado. Na medida que isso aconteceu, houve um apoio fenomenal da sociedade carioca e dos meios de comunicação. 2 anos depois é que eles foram emitir a primeira portaria definindo o que era a UPP, que era uma experiência de polícia de proximidade, ou seja, a polícia junto com o cidadão. Só que a UPP, a meu ver, é uma experiência, uma política com pé de barro. E por que uma política com pé de barro? Porque para você ter uma experiência de polícia de proximidade ou polícia comunitária, você precisa ter as polícias organizadas de tal sorte para mudar a ênfase simplesmente de manter o status quo, de defender o rei e defender direitos, ser o principal defensor dos direitos de cidadania. E para isso você precisa ter uma reforma da maneira como a polícia pensa, da maneira belicista como a polícia pensa e atua. Não se fez essa reforma. A polícia no Rio de Janeiro tem inúmeros problemas. Acertadamente, o secretário Beltrame fez o quê? Contratou novos policiais e botou esses novos policiais nessas áreas policiais que ainda não estavam viciados naquele método antigo lá de truculência e de muitas vezes cobrança de propina, que acontece muito também. O Atlas ele pode ter alguma interferência ou pode colaborar de alguma forma com essa experiência das UPPs ou com outras experiências similares? Sem dúvida. O Atlas, a ideia é que a gente, além de produzir informações, né, a gente produzir análise sobre o que significa aquelas informações em relação a vários temas, não só em relação à arma de fogo, morte de jovens, localização geoespacial desses crimes. Então, tem uma série de temas que são explorados e temas esses que são importantes para o caso de alguém querer formular uma política pública a partir de evidências empíricas. Houve alguma virada de rumo nesse Atlas de 2016? Que foram o Atlas de 2016, para deixar bem claro, são os dados recolhidos e analisados até 2014. Né? Foi publicado esse ano agora do Atlas da Violência de 2016. Né? Houve alguma mudança significativa que merecesse assim, você destacar? Eu acho que a mudança significativa foi mais na localização onde se encontra o maior número de homicídios, que agora está indo mais para as cidades do interior e cidades pequenas, e que a gente tem uma hipótese explicativa sobre isso. Por favor. Basicamente, nos anos 2000, houve um crescimento muito grande da renda per capita do brasileiro, em maior ou menor magnitude nas cidades e nos estados do Brasil.
havia algumas cidades pequenas onde antes a renda não girava, o dinheiro não girava. Na medida que começa a ter a renda, aquela população começa a obter renda, significa dizer que vários mercados ilícitos tornam-se viáveis economicamente. Um deles é exatamente o mercado de drogas ilícitas. Quando o mercado de drogas ilícitas ele começa a expandir os seus negócios em direção a essas cidades, que agora são lucrativas, o que acontece? Há um grande uso da violência, porque o mercado de drogas não se pode usar a justiça para resolver as contendas e os direitos de propriedade. Então, as disputas de mercado são como? Na base da bala. Se um trabalhador do narcotráfico ele der uma volta no patrão, roubar um papelote de droga, ele tem que ser morto. Ele não pode ir para a justiça ser demitido. Ele tem que ser morto, porque se não for morto, o dono da boca ele perde credibilidade. O sujeito que comprou uma mercadoria e não pagou, o devedor duvidoso, ele tem que ser morto, porque senão aquele traficante ele perde credibilidade. Então, por vários fatores, você começa a ter um aumento enorme de homicídios, sobretudo de jovens nessa cidade. E uma coisa interessante também, tristemente interessante, é que esse processo continua em que a gente, no Brasil, nós estamos matando cada vez mais jovens e jovens mais jovens. Só para você ter uma ideia, o pico dos homicídios no Brasil, em 1980, se dava aos 25 anos. Hoje, nós, além de estarmos matando as pessoas de todas as idades, hoje o pico de homicídio se dá aos 21 anos. Então, cada vez jovens mais jovens são mortos. Nós estamos exterminando o futuro do Brasil, que são os jovens. É isso que eu queria te perguntar. Vocês ousaram bastante, que eu digo assim, a palavra talvez não seja nem ousar, vocês avançaram até um ponto de alertar a população brasileira para que isso vai gerar, a morte de jovens vai gerar um problema na força de trabalho do país. Sem dúvida. Além do custo dessas mortes em si, isso fora as tragédias pessoais, familiares, humanas, que não tem preço. Aquilo que a gente não mede, né? Que é a dor das famílias. Mas do ponto de vista econômico, essas mortes elas representam 2,5% do PIB a cada ano, ou seja, 150 bilhões de reais. Fora isso, o que nós estamos falando? Nós estamos num momento muito crítico à sociedade brasileira, não por questões políticas e econômicas, mas porque hoje, nunca antes na história do Brasil, nós tivemos uma geração com tantos jovens como temos hoje, 51 milhões de jovens. Nunca mais vamos ter. A população está envelhecendo. Então, o bônus demográfico. O bônus demográfico, a partir de 2023, significa dizer que vai haver uma queda substancial dos jovens. E o que nós estamos fazendo com esses jovens? Ou nós estamos matando, ou nós estamos relegando a uma situação de baixa educação, baixa produtividade, o que conspira decisivamente contra o desenvolvimento do Brasil. Agora, você cita que as cidades pequenas, o número de assassinatos, o número de homicídios migrou, aumentou significativamente nas cidades de menor dimensão. E, paralelamente, o estudo afirma também que as regiões onde houve aumento do número de homicídios foram as regiões do Nordeste e do Sul, preponderantemente. Tem alguma explicação para isso? A gente, olhando nessa linha que nós colocamos sob hipótese aqui, de que o aumento dos homicídios seguiu no rastro da expansão do mercado de drogas ilícitas, né? O que a gente tem? Nas grandes regiões metropolitanas, a gente já tinha um mercado de drogas ilícitas instalado há muitos anos. Então, o problema da droga já era antigo no Rio de Janeiro e São Paulo, em outras grandes regiões metropolitanas. Quando o tráfico já está instalado, e muitas vezes ordenado o mercado, o uso da violência é menor, né? Quando você começa a ter um aumento exatamente do tráfico de drogas nas regiões que antes eram muito pobres, como era o caso do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, a gente começa a observar esse maior número de homicídios. Mas drogas ilícitas é um exemplo, eu posso citar outros, como, por exemplo, que existem até estudos mostrando isso, exploração ilegal de mogno no Pará. Então, em algum momento, houve uma lei proibindo a exploração de mogno. Aí o que aconteceu? A população se revoltou, local. população... Já aconteceu um exemplo desse no interior do Maranhão, onde as serrarias foram impedidas pelo IBAMA de cortar madeira de forma ilícita e predatória, e a população, que só tinha aquele emprego, se revoltou. Mas além da população se revoltar, né, porque é a única fonte de renda, né, você cria um outro negócio chamado mercado de corrupção.
Então, você tem que ter guias para exportar, guias falsos para exportar o mogno. Você tem uma série de ilegalidades, como expropriação da terra, grilagem, desmatamento, e aí, nesse meio, um ou outro vai morrer. Você acha que é importante, então, atacar o dinheiro das organizações criminosas, sejam elas quais forem? Esse é um ponto, mas eu acho que tem outros pontos que também são importantes. O primeiro, que nós já falamos, é a educação. A cada 1% a mais de jovens de 15 a 17 anos dentro das escolas, a taxa de homicídio cai 2%, segundo nossos cálculos. Repita, por favor. A cada 1% a mais de jovens entre 15 a 17 anos que estão dentro da escola, a taxa de homicídio naquele município cai 2%. E veja que essa escola não é nem a escola ideal. O senador Cristóvão Buarque, ele tem um projeto aqui que é encarado por alguns como muito polêmico, mas ele insiste nisso, na bandeira de federalizar o ensino básico. Ou seja, criar uma categoria, até para incentivar os professores, enfim, mas isso aí parece que do ponto de vista econômico é muito complicado, porque teria que mexer com a legislação do federal, do estadual e municipal. O que você pensaria dessa iniciativa? Essa iniciativa eu precisaria aprofundar para ver se ela chega ao ponto ou não, mas, por exemplo, na semana passada nós divulgamos um estudo no Ministério da Justiça, né, fazendo um mapeamento do crime por bairro, cada bairro nos 81 municípios mais violentos do Brasil, que respondem por 50% dos homicídios no Brasil, estão em 81 municípios. Então, nós fizemos um mapeamento por bairro, por cada escola, as características de cada escola naqueles bairros, e o que é que nós verificamos? Nos bairros mais pobres, são exatamente os bairros mais violentos e os bairros onde as escolas são as piores possíveis. E são ruins porque, não apenas porque o aluno que lá está tem uma desvantagem cultural, familiar, mas porque a provisão de recursos públicos para aquela escola é a pior. Os recursos terminam indo para onde? Para os bairros da elite, para aquela escola lá situada nas periferias, como, por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. A gente observou escolas com mais de 1.000 alunos, professores com mais de 500 alunos, dando aula em vários turnos, turmas super abarrotadas de alunos, escolas padronizadas, escolas que não inspiram desafios, que não inspiram nada aos alunos. Então, aquele jovem, que se por um milagre ele ainda estava dentro da escola aos 15, 16, 17 anos, o Estado tratou de expulsá-lo com escolas de péssima qualidade. Assustando, inclusive, os professores e tornando o magistério uma carreira abandonada, praticamente, uma perspectiva de carreira hoje rejeitada pela maioria daqueles que querem fazer vestibular para a faculdade. Essa é uma outra face dessa moeda que chama-se o descaso com essas populações menos abastadas, né? E em relação a essas questões sociais. Então, o professor, ele simplesmente vai receber um salário miserável, porque o aluno de famílias boas, entre aspas, famílias ricas, vão estudar em escolas particulares. Então, simplesmente pode dar um salário miserável e, se ele não ensinar, não tem problema, deixa o garoto lá e, se depois ele resolver o problema, a gente bota a polícia e depois prende ele a um alto custo para a sociedade. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que no ano que vem você esteja aqui de novo com o Atlas da Violência 2017 e que tenhamos pelo menos algumas boas indicações, se não pudermos ter boas notícias. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado. O Cidadania fica por aqui. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.